Muito obrigada, deputado Valdec Carneiro, deputado Teixeira. Importante demais a gente relembrar nesse dia de hoje o quanto que foi e é fundamental todo o debate que se construiu relacionado à não federalização das investigações do caso Marielle e Anderson. Foi uma vitória importante, galgada pela família de Marielle, o Instituto Marielle Franco e também, Mônica Benício, Marinete, Toinho, Luiara, Aniele, toda a família de Marielle contra a federalização das investigações do assassinato de Marielle Franco. Então, muito importante não só saudar o quanto que foi importante a vitória por 8-0 no Supremo Tribunal de Justiça contra a federalização. É claro que hoje fazem 806 dias que perdemos Marielle e Anderson e ainda não temos respostas sobre o que de fato ocorreu. Achei interessante, senhoras e senhores deputados, que um dos ministros que fizeram a defesa contra a federalização das investigações, o senhor Rogério Schietti, ele fundamentou o seu voto justamente a partir de um conceito que eu criei para classificar e denominar o que de fato ocorreu com Marielle Franco. Eu denominei como feminicídio político e o senhor ministro Rogério Schietti se baseou nesse conceito para apresentar o seu voto contra a federalização. Eu achei isso muito importante e fundamental, uma vez que a gente entende que o feminicídio político de Marielle Franco traz uma raiz enorme no que representa a violência política de mulheres que estão à frente de debates políticos, seja dentro da estrutura institucional propriamente dita, como a Marielle compunha a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, mas seja também na luta política contra as desigualdades sociais. Então, classificar, denominar e caracterizar a execução sumária de Marielle como feminicídio político é importante e fundamental, porque no direito, aquilo que não se nomeia, aquilo que não se denomina, não existe. E o que ocorreu com Marielle existe, e infelizmente Marielle não foi a primeira e nem será a última vítima do feminicídio político, tendo colocado a violência política que redunda e pode redundar num feminicídio político. Então, muito importante a vitória e não federalizar o caso, afinal de contas, a gente tem uma ofensiva muito grave nesse momento de debate democrático, inclusive, com a possibilidade aí de intervenção na própria Polícia Federal, como deseja o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao tentar interferir nas ações da Polícia Federal. Então, fico muito preocupada e toda a família estava preocupada, porque a gente entende que aqui no Rio de Janeiro no Ministério Público há uma expertise sobre as investigações que devem ser mantidas, mas ao mesmo tempo, nesse momento da política e nesse momento de intromissão do governo do presidente Bolsonaro na Polícia Federal e a tentativa, de transformá-la numa polícia política, nos preocupou e deixou aí uma mobilização enorme com relação à não federalização das investigações. A gente não pode deixar que as investigações sobre o caso da Marielle vire uma disputa política dentro dessas instituições que deveriam estar fazendo uma avaliação neutra, uma avaliação técnica sobre o que de fato ocorreu no feminicídio político de Marielle Franco. Então, deixar o registro aqui que foram mais de 150 mil pessoas que colaboraram, fizeram uma assinatura digital contra a federalização. Enfim, uma vitória em meio disso tudo, mas a gente sabe o quanto que representa o feminicídio político de Marielle Franco, de desafio para a nossa própria democracia, para a nossa própria construção de um Estado democrático de direito, que reconhece não só o papel das mulheres à frente da luta política, mas que mulheres com um perfil
de Marielle, defensora dos direitos humanos, defensora da população LGBTQI+, defensora de negros e negras contra o racismo estrutural e estruturante na nossa sociedade, o quanto que deixar aqui registrado essa vitória, uma vitória da família da Marielle, uma vitória dos mais de 150 mil pessoas que querem justiça pela Marielle e Anderson, foi importante no Supremo Tribunal de Justiça. Então, queria marcar isso aqui como algo fundamental. E continuando a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco? Essa é uma pergunta que o Estado brasileiro precisa responder, afinal de contas, a sua democracia está em risco. E aí, eu gostaria também de aproveitar esse momento para comentar os dados absurdos com relação à política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro e os dados apresentados pelo Instituto de Segurança Pública, que apresentou, em tempo de pandemia, um aumento muito significativo de mais de 40% na letalidade policial. Isso é muito curioso quando a gente vê, não só de um período curtíssimo, né, de 25 de março a 19 de maio, o quanto que aconteceram no estado do Rio de Janeiro 209 operações policiais e tiveram ali concretamente cerca de 69 pessoas mortas. Isso demonstra que, ainda que estejamos em tempo de pandemia, a política pública de segurança ela ainda aposta num processo de militarização, num processo de combate e de guerra às drogas que, na verdade, é ineficaz, ineficiente e que não faz sentido para aqueles e para aquelas hoje que já vivem numa situação de extrema fragilidade diante do coronavírus. A gente teve aí uma chacina que ocorreu no Complexo do Alemão, com 13 pessoas mortas. A gente teve também o João Pedro, um adolescente de 14 anos, assassinado dentro da casa dos tios, enquanto brincava com os primos, assassinado pelas costas, mostraram os laudos cadavéricos publicizados hoje. Então a gente vê o quanto que essa política de morte necropolítica ela vem sendo efetivada a partir da política pública de segurança de maneira extremamente equivocada, desumana, mas acima de tudo colocando uma população que já está extremamente fragilizada. É só olhar os dados da Covid nas favelas e nas periferias. Hoje a gente tem mais de 200 pessoas mortas na favela e na periferia por conta da Covid-19 e em comparando com outros estados do Brasil, a gente tem aí, está à frente de 15 estados brasileiros só de mortes de Covid nas favelas e nas periferias. Então isso é muito sério. O que a gente deveria estar pautando hoje, o governo do estado deveria estar pautando concretamente, é como salvar vidas na favela e não generalizar operações policiais que causam um rastro de sangue, um rastro de morte para aquela população já tão vulnerabilizada. Então a gente precisa de operações sanitárias, operações médicas, hospitalares e não operações policiais equivocadas, que precisem aí de uma inteligência, de toda uma preparação que não é feita justamente nesse momento e que a gente deveria ter um olhar mais complacente e sensível à situação das favelas, que hoje essencialmente já tem muita gente passando fome, essencialmente a gente já conta com uma irregularidade de abastecimento de água. Então, além do Estado não fazer o seu papel no que tange a segurança alimentar, o acesso a uma saúde digna e também o acesso à água, com sua empresa pública, a própria SEDAI, fomentando e fazendo uma distribuição igualitária da água nas favelas, nas periferias, a gente tem, na contramão disso, operações policiais que ainda fragilizam mais as favelas. Então é importante também colocar que hoje fizemos uma reunião, uma nova rodada de reunião com aqueles e aquelas que formularam o plano de enfrentamento ao Covid-19 nas favelas. Então tivemos ali pesquisadores, professores de universidade, enfim,
presença também de pessoas da Fiocruz, já num debate que vai girar agora para um debate mais técnico para a retirada do plano de enfrentamento do Covid das favelas do papel. Foi uma reunião super importante, junto à Secretaria Municipal de Saúde, justamente porque a gente entende que tem muitas das demandas colocadas pelo plano, enfim, feito às muitas mãos, com o protagonismo da favela, essencialmente, na construção desse plano, que diz respeito exatamente à atenção primária na saúde pública. Então, a gente precisa corresponsabilizar a Prefeitura e a Secretaria de Saúde nesse projeto, que é para salvar vidas, repetindo aqui o quanto que é fundamental essa construção e essa mediação, e já ressaltar aqui o quanto que é importante a Assembleia Legislativa se colocar aí à frente da possibilidade também de retirada desse plano do papel. Então, muito importante ressaltar o quanto que nós podemos fazer e estamos fazendo, não só com tudo que a gente tem construído numa lógica de enfrentamento ao Covid-19, mas aqui ressaltar que enquanto há operações policiais, enquanto há uma situação completamente de insegurança na favela, a gente ainda convive com a lástima, com o absurdo de superfaturamento, enfim, todos os contratos que tiveram aí só na mão da Iabas, né? Essa empresa que foi considerada inadequada para continuar celebrando os contratos públicos, e o governador do estado, o senhor Wilson Witzel, ignorou completamente essa informação e colocou na mão da Iabas enfim, aquilo que poderia estar salvando vidas nesse momento, que são exatamente os hospitais de campanha. Então, a gente tem uma situação completamente absurda no estado do Rio de Janeiro, de caos na saúde pública, e ainda temos que enfrentar um caos na segurança pública do estado. Peço que conclua, deputado. Desumana. Então, a gente precisa de qualquer briga nesse momento ególatra entre o governador do estado e o presidente da República, Jair, colocar para salvar vidas. Só deixar aqui a nossa ação concreta que temos. Contra privatizações que colocadas pelo governador Witzel aqui nesta casa, na Alerj, e a gente precisa falar que o Rio não está à venda, que o momento de pandemia não pode ser encarado como um momento de oportunidade para grandes negócios, como o Witzel tem aí tocado ainda a agenda privatista do governo Bolsonaro, uma agenda também militarizante da vida. Então, quem quiser dar uma olhada, está lá colocado todo o debate que a gente tem feito para a não privatização da SEDAI também, que é algo fundamental. Acabei de falar para vocês o quanto que não tem regularidade no abastecimento de água na favela da periferia e o quanto isso fragiliza ainda mais essa população. Então, fica aqui a nossa exposição, entendendo que esse é o momento de salvar vidas, não é um momento para se travar guerras políticas e ególatras com relação ao Estado do Rio de Janeiro e ao governo federal diante dessa rusga de irmãos, né? Uma rusga de irmãos daqueles que foram eleitos no mesmo palco do bolsonarismo, no mesmo palco da política construída com base na militarização e na venda do patrimônio público. Muito obrigada, senhor.